Quando alguém decide migrar, a ideia inicial costuma ser clara: sair de um lugar e chegar a outro. Mas na prática, isso nem sempre é tão simples. Existe um espaço no meio, um estado de transição, que todo imigrante sabe o que é, mas não sabe dar nome a ele. É a liminaridade. A liminaridade é basicamente estar entre dois mundos e não pertencer mais a nenhum deles. Já não se pertence mais totalmente à terra de onde veio. As referências mudam, a distância altera as relações e até mesmo seu idioma natal costuma soar enferrujado aos ouvidos. Mas, ao mesmo tempo, você sente que não pertence ainda ao novo lugar. Os costumes, a cultura e até a burocracia fazem questão de te dizer o tempo todo que você é de fora. Esse espaço de fronteira pode ser muito desconfortável. Muitos imigrantes vivem como se estivessem sempre de passagem, como se estivessem sempre indo e voltando, com um pé lá e um pé cá. Mas a liminaridade também pode ser fértil. Ela abre espaço para novas identidades, para uma nova maneira de ver o mundo e ver cultura e pessoas. Quem vive entre dois mundos aprende a enxergar contrastes, a misturar referências e a criar uma visão única, que não é só do seu país de origem, nem também só do seu país atual, mas sim uma mistura dos dois. Talvez por isso muitos imigrantes conseguem amar o país que estão, mas não perder aquela sensação de ser estrangeiro, porque agora eles habitam em um local invisível que não está no mapa. É ali entre esses dois mundos. Como eu não sou diferente de ninguém, eu senti isso na pele também. Quando eu cheguei em Portugal, eu me senti um pouco fora da caixa, onde eu queria me integrar, queria criar laços, queria fazer parte da cultura e dos costumes daqui. E apesar de eu ter tido boas relações no início, eu também senti um pouco de repulsa por algumas pessoas. Eu entendo que cada pessoa está no seu ciclo, né? Está na sua vida, tem seu histórico, e muitas vezes não querem aceitar pessoas de fora no seu grupo. E então demora um pouco para que você se integre e faça parte da sociedade. Mesmo com tudo isso, né? Eu gosto muito de estar aqui e senti muita saudade do Brasil ao mesmo tempo. Então, quando eu fui ao Brasil, estive no Brasil por 5 meses, há pouco tempo, por motivos familiares. E nesse período eu senti que não fazia tão parte mais daquele cenário ali que eu estava, sabe? Dos costumes, da forma que as pessoas pensam, da forma que as pessoas agem em certas situações. Então, eu me sentia preso ali. Eu queria estar em Portugal, eu também queria estar no Brasil. Mas ao mesmo tempo eu não queria estar no Brasil por alguns motivos, e ao mesmo tempo eu não queria estar em Portugal por outros motivos, e etc. Eu acho que todo imigrante já sentiu isso em algum momento, né? Seja um brasileiro em Portugal, ou um português na França, ou um francês nos Estados Unidos, ou um americano no Japão, que seja. Toda a gente já sentiu um pouco do que é ser imigrante, tanto o lado positivo quanto o lado negativo de estar em um país que não é o seu, em uma casa que não é a sua. Uma verdade indiscutível é que a casa do outro nunca vai ser a minha casa de fato. Entretanto, quando eu me sinto bem-vindo na casa do outro e o outro se sente bem-vindo na minha casa, eu creio que podemos conviver perfeitamente. Eu acredito que toda essa experiência só enriquece o meu espírito, né? A forma como eu vejo as coisas, o mundo, as pessoas, os costumes. E é muito bom estar aqui, sabe? Quando eu falo aqui, não é só em Portugal, mas fora daquela caixa, da bolha que eu vivia. Eu até recomendo que, se você puder, faça isso uma vez na vida e sair um pouco do seu local, do lugar que você vive, e ter uma experiência fora. Não precisa ser fora do país, pode ser em outro estado, outra cidade, mas algo diferente da realidade que você vive agora. E quando se trata de um novo país, quando você começa a conhecer mais sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a música, sobre a história, sobre a política, sobre tudo que engloba aquele país, cada vez mais o desconhecido se torna conhecido e passa a se tornar uma parte de você. E apesar de muito desafiador, é muito prazeroso também, sabe, estar nessa aventura, nesse jogo, né, que é vencer assim, correr atrás das coisas e sair da minha zona de conforto e tudo mais. E creio que essa liminaridade é exatamente isso, né? É o desconforto de você estar migrando ali entre esses dois mundos que eu já falei tanto aqui. E o ser humano, desde que se entende por gente, sempre foi assim, né? O homem foi nômade por muito tempo. Depois que houve o sedentarismo, né? Quando os homens começaram a ter os assentamentos ali,
E creio que nós ainda temos esse espírito de aventura, de descobrimento, de querer descobrir novos lugares e viajar e tudo mais. E creio que eu sempre tive essa vontade, sabe, de sair do Brasil, não só por motivos óbvios como buscar melhoria de vida, segurança, educação para meus filhos e tudo mais, mas também por realmente querer descobrir um pouco mais do mundo. Eu estou aqui em Portugal, mas eu posso daqui a pouco estar na Espanha, na França, na Alemanha, ou cruzar o oceano para outro país. Posso bem viajar para um lugar que me der na telha, na hora que eu quiser, basta que tenha dinheiro no bolso e um pouco de coragem, né? E aqui em Portugal, principalmente em Lisboa, onde eu estava antes, eu convivi com muitos imigrantes, não só brasileiros, mas de vários países, inclusive portugueses que viveram fora. E sempre foi legal ter esse papo de imigração, sobre desafios, sobre conquistas, sobre descobrimentos de fato, né, de descoberta de uma nova cultura, um novo jeito de viver ali, comidas, restaurantes, turismo e tudo mais. Sempre foi um assunto que me interessou muito. E quando eu comecei a sentir um pouco desse desconforto de estar preso, sabe, nesse limbo que é a liminaridade, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e foi aí que veio, né, esse assunto à minha cabeça. E quando eu trouxe esse assunto para a mesa com algumas pessoas, muita gente já sentiu a mesma coisa que eu. E não só brasileiros, né, que eu já conversei, mas portugueses que viveram, por exemplo, na Suíça, ou em Luxemburgo, ou nos Estados Unidos. Eu conheci, por exemplo, um português que vivia nos Estados Unidos por 20 anos, não falava inglês e só vivia na comunidade portuguesa, ali próximo de Nova York. Inclusive lá é uma comunidade com muitos brasileiros e portugueses. Ele disse que sempre esteve ali naquela comunidade porque ele se sentia mais em casa. Quando ele saía dali, ele já se sentia muito fora da caixa, sabe? E creio que é isso que muita gente faz quando vem para cá, para Portugal. Eles vivem em grupos de conterrâneos ali. E o que incomoda muitas vezes os portugueses, né? Que eles acham que as pessoas não querem se integrar, mas muitas vezes é um pouco de segurança, sabe? A pessoa está tentando se defender, na verdade, de possível sofrimento. E creio que essa relação Brasil-Portugal é muito mais complexa do que parece, porque além de termos muitas coisas em comum, como a língua, alguns costumes, os portugueses já consumiram muito conteúdo do Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos muitas diferenças por conta de problemas da internet, que as pessoas discutem muito, preconceito, xenofobia entre os dois lados, tá? Muita gente critica que os portugueses são xenófobos com brasileiros, mas muitos brasileiros também falam muita porcaria na internet sobre portugueses. Então, eu creio que temos que falar mais sobre isso. Eu acredito que no final das contas todo esse ódio gratuito não leva a nada, sabe? Eu creio que isso só faz com que imigrantes dos dois países acabem se sentindo fora de casa. E isso não é bom para ninguém. E os dois povos com certeza têm muito a contribuir um para o outro. Eu desejo que isso seja o futuro, né, de Brasil e Portugal. Uma eterna contribuição, com coisas boas acontecendo, apesar das diferenças. Eu sei que não é um conto de fadas, que há muitos problemas nos dois países, né? E eu creio que não é da noite para o dia que as relações mudam, mas que com o tempo estar no Brasil ou estar em Portugal não seja um problema para um brasileiro ou para um português, mas pelo contrário, que seja uma oportunidade de conhecer um novo país, uma nova cultura e fazer novos amigos. E eu sei que esse vídeo aqui, como outros vídeos que eu já postei aqui a respeito de imigração e coisas desse gênero, sempre vão ter pessoas, né, que não entendem o que se passa mesmo com quem imigra e vão simplesmente comentar asneiras e falar besteira, sabe? E cara, eu simplesmente fecho os olhos para isso, às vezes respondo, às vezes não. Eu creio que cada um tem uma forma de ver a vida. Eu não estou aqui para incomodar ninguém. Inclusive eu estou tentando me descobrir, né, e fazer as coisas melhores para mim e para minha família. E creio que é o que muita gente faz por aí, né? Sai do seu lugar, vai para outro, tenta conviver com essa coisa de ser imigrante e no fundo acaba vencendo, ou infelizmente alguns acabam retornando para a sua zona de conforto, no seu país de origem, e o que é totalmente compreensível também. Fala aí o que é que você acha sobre tudo isso, comenta aqui embaixo se você já passou por isso, já sentiu esse sentimento de não pertencimento, nem no país de origem, nem no país que você está, e ao mesmo tempo você sente que pertence aos dois. Isso é um pouco bizarro, mas é sobre isso que eu quis falar hoje. E se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like e também compartilha para as pessoas que você
quer mostrar esse conteúdo. E por favor, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que o canal continue crescendo. Estamos chegando nos 1000 inscritos. Espero que isso só tenha cada vez mais crescimento. Um abraço a todos. Valeu!